Bom, então vamos lá, gente. Eu vou partilhar minha tela com vocês. E vocês... Aqui, alguns já me conhecem, outros nem tanto, mas vocês vão ver que eu tenho um problema, como eu falei, de memória e de cognição. E eu, para poder raciocinar alguma coisa, eu preciso escrever. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou falar sobre epilepsias, convulsões. Deixa eu anotar aqui que já saiu do lugar. Convulsão. E uma coisa que envolve o diagnóstico diferencial, que é a síncope. Bom, vamos lá. Talvez quem não seja tão familiarizado ainda, pergunte assim, a epilepsia, convulsão, ataque epilético não é a mesma coisa? Não, né? A convulsão é uma manifestação da epilepsia. E convulsões e epilepsias são diagnósticos diferenciais com uma outra questão chamada síncope. Se esses nomes já não estiverem claros para vocês, isso aqui eu acho que é básico, mas assim, às vezes a gente esquece, isso é normal, todo mundo esquece. Por favor, como eu disse, interrompam a hora que precisar. Tá? A epilepsia, como várias patologias neurológicas, ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? Né? É um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, ela não é uma patologia especificamente. Ela tem causas para que você seja epilético. E dentro desses conjuntos de sinais e sintomas, o mais conhecido é a convulsão. Porém, existem outros, como distúrbios de personalidade, alterações cognitivas, de aprendizado, etc., que fazem parte da síndrome epilética. E a crise convulsiva, ou seja, a convulsão, é uma despolarização síncrona do sistema nervoso central, principalmente ao nível do encéfalo. Ou seja, nosso cérebro funciona à base de eletricidade, vocês vão lembrar de neurofisiologia, e não todo ele ao mesmo tempo. A gente vai pensando, uma área funciona, outra área é suprimida, etc. Quando você tem uma convulsão, por algum motivo há um disparar de despolarização neuronal e esse disparar se propaga para todo o encéfalo. E aí é como se você tivesse um curto-circuito em todo o encéfalo e por isso o paciente perde a consciência. Então é isso que nós queremos dizer com uma convulsão. E a epilepsia, na sua grande maioria das vezes, manifesta-se com convulsões repetidas. Ou seja, o paciente tem convulsões com uma frequência repetida. Não dá para a gente marcar essa frequência. Se isso fosse possível, seria bem mais fácil. Né? O grande problema é exatamente a imprevisibilidade. A gente não sabe quando isso vai acontecer. E como uma das características da convulsão é a perda de consciência, vocês vão ver que o paciente não vai chegar no pronto-socorro, lá no ambulatório que vocês estiverem fazendo, dizendo assim, olha, eu tive uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, etc. Ele vai dizer que ele desmaiou. Como isso, desmaiar ou perder a consciência, é chamado de síncope, entra-se no diagnóstico diferencial. Agora, vocês verão, e eu não vou aprofundar porque não é o objetivo da nossa aula hoje, que o diagnóstico de síncope, ele não é um diagnóstico que tenha uma relação muito grande com as causas para a nossa famosa convulsão. Quais são os diagnósticos de síncope? Eu posso desmaiar, eu posso perder a consciência porque eu fiz uma hipóxia, por exemplo, porque eu fiz uma hipoglicemia. E aqui o epônimozinho HEADS, aqui, que essa lista em inglês mesmo, não é à toa. São 3 locais do nosso corpo que podem fazer a gente perder a consciência. Porém, entra no do crânio o diagnóstico diferencial com epilepsia. Mas outras coisas podem dar, só a título de curiosidade. É só para vocês entenderem que, normalmente, lá no pronto-socorro, o paciente vai se apresentar para vocês com uma queixa de perda de consciência. E aí a gente vai ter que fazer o diagnóstico diferencial com síncope, por exemplo, que pode ser acometimento do crânio, pode ter um acometimento do coração, onde a gente perde a consciência, né? Baixa o fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, eu posso ter um acometimento no meu coração, fazendo com que eu tenha um quadro de síncope. Vai ficar bem bonitinho aqui para vocês. Vamos escrever só a título de curiosidade. Então, o que pode me fazer perder a consciência? Um ataque cardíaco, um infarto, né? Eu posso ter uma embolia, eu
posso ter um transtorno de aorta, principalmente estenose. Eu posso ter um transtorno de ritmo no coração e o principal deles é taquicardia supraventricular, né? Ataque supra. Eu disse para vocês que eram 3 lugares, não ficou tão bonitinho quanto eu queria. Eu vou escrever aqui embaixo o outro. Tá? Não sei se está dando para ver bem na tela aí. Tá? Quais são as outras possibilidades? Uma reação vasovagal. O que é a reação vasovagal? É aquela reação quando a gente sabe quando a gente entra no centro cirúrgico pela primeira vez e aí vê sangue e aí desmaia. Isso é uma reação vagal. Ou recebe uma notícia muito impactante e você desmaia. É uma reação vagal. Outra causa comum de perda de consciência em mulher jovem, principalmente gravidez ectópica, sequestro de subclávia, que é uma síndrome em que há uma costela supranumerária que comprime a subclávia e o paciente faz baixo fluxo sanguíneo cerebral, baixa resistência, ou seja, hipotensão postural pode fazer, e compressão do seio carotídeo. Aqui estão todas as causas de síncope que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, ou seja, aquele paciente que se apresenta para você lá no pronto-socorro ou no seu ambulatório, assim, eu não sou especialista, vou mandar para o neuro. Desmaiou, vai para o neuro. Não, vou tentar investigar o que está acontecendo com esse paciente. E faz parte do diagnóstico diferencial de perda de consciência o diagnóstico de síncope. Aqui nós temos todos, praticamente 90% dos diagnósticos de síncope estão aqui. E aí, dentre esses diagnósticos, obviamente, a gente tem a epilepsia, que é o tema que a gente vai falar hoje para vocês. Então, a gente vai se ater um pouquinho à epilepsia. Vocês veem que a maior parte dos outros sintomas, eles são de origem vascular, na maioria das vezes, ou um processo expansivo. Então, assim, você já começa numa diferenciação muito grande de investigação. Se você pensa que é um processo do coração, você vai investigar o coração. Agora, se você pensa que é uma epilepsia, você vai investigar o sistema nervoso central. E o que diferencia na história, então? O que é importante eu saber quando eu abordo esse paciente lá, na minha prática, do dia a dia, né? O que eu preciso saber para essa abordagem? Então, vamos lá. Na história da doença atual de uma epilepsia, agora eu vou falar especificamente sobre epilepsia, tem algumas características importantes. Se vocês já estão fazendo anamnese, já entraram para tentar fazer, mesmo que simulado, já viram a confusão que é fazer uma anamnese. A gente lê no livro, fala assim, tranquilo, né? Eu vou chegar lá, vou perguntar quando começou, como começou, o paciente vai me responder, eu faço a minha historinha, beleza, dou meu diagnóstico, porque 80% dos diagnósticos clínicos são dados pela anamnese. Aí, quando você senta a primeira vez para fazer com alguém, você pergunta assim, quando começou a tua dor de cabeça? Aí ele conta assim, doutor, quando eu tinha 3 anos, minha mãe brigou comigo, e aí eu tive um chute que eu dei, quebrou meu pé. Essa história, ela fica completamente louca, você tem que trazer várias vezes de volta, né? Fala, não, peraí, vamos falar um pouquinho sobre a dor de cabeça, me conta como é que é. Às vezes o paciente está com dor, aí ele está nervoso, ele já veio de outro atendimento que não resolveram. Então, quem já fez anamnese sabe o quão difícil, bom, quem já conversou com um ser humano sabe o quão difícil é conversar com um ser humano, e por isso que é tão maravilhoso o que a gente vai fazer na nossa profissão. Então, o que a gente precisa entender? Se já é difícil você conversar com um ser humano, imagina uma história de alguém que teve uma convulsão e uma perda de consciência, que essa história, na grande maioria das vezes, ainda vai ser coletada com um terceiro, não é nem com o próprio paciente, porque ele não lembra. Né? O que uma pessoa que, às vezes, nem um terceiro conhecido, está passando na rua, tem uma crise convulsiva, o que alguém socorreu essa pessoa e levou para o hospital? O que essa pessoa viu? Né? Como é que vai ser essa história? Imagina a dificuldade que é de você conseguir alguns substratos, algumas coisas para você fazer a sua HDA. Porém, é importante o seguinte, tá? Se o paciente já tem um diagnóstico de epilepsia, desculpa, ou se você conversa com ele com calma, não é a primeira vez, alguns sintomas são importantes que a gente pergunte. Pródromos, tá? Sintomas prodômicos. São sintomas que evoluem dias ou horas antes da crise. Alguns pacientes tem esse tipo de sintoma, infelizmente não é a grande maioria, mas se você conversa com os epiléticos, às vezes, eles vão dizer assim, olha, alguns dias antes, assim, algumas horas antes, até minha família já sabe que eu vou ter convulsão, eu começo a ficar agitado, eu fico esquisito, é diferente, eu tenho umas sensações estranhas pelo meu corpo, e aí depois de alguns dias ou algumas horas, eu vou fazer uma crise convulsiva, isso já estou esperando porque ela virá, isso chama pródromo. E você tem que perguntar, né? Porque às vezes o paciente está tão nervoso com a crise que ele não te relata a história. Você tem que estar tranquilo para coletar essa história. Outro dado importante é a aura. Não confundam aura com pródromo. Pródromo é alguns dias ou horas antes. A aura é imediatamente anterior
a crise e nos dá uma pista sobre a localização do evento, ou seja, aonde inicia-se esse evento no sistema nervoso central. Então, por exemplo, uma crise muito comum, uma crise uncinada, que começa no uncus do lobo temporal, que nada mais é do que a região do encéfalo responsável, o córtex olfativo, ou seja, a região responsável para a gente perceber o odor. Então, se eu tenho uma crise que começa nesse local, imediatamente antes da crise, ou seja, no momento em que dispara a crise, em que há a despolarização que caracteriza uma convulsão, eu tenho uma aura. E essa aura normalmente se manifesta com cacosmia, que é uma perversão do olfato, ou seja, eu posso estar dentro da loja da Boticário com todas as vendedoras pegando aquelas fitinhas cheirosas passando em vocês, e vocês vão ter a sensação de um cheiro de podre total no ambiente e logo depois já tem a convulsão. Isso é uma aura uncinada. Agora, vocês imaginam, né, que pode ocorrer a despolarização em qualquer região do sistema nervoso central. Então, existem as auras mais variadas possíveis. Por exemplo, se acomete a área da fala motora, você tem uma afasia antes da crise. Se acomete a área motora mesmo, você tem hemiplegia. Se acomete a área visual, você tem escotomas, alucinações visuais. Então, depende de onde começa, mas é imediatamente anterior. O paciente sabe que deu aquilo, ele vai ter a crise na hora. Tá? Mesmo assim, é um aviso bom. Se você tem uma aura, o paciente já se acostuma, ele sente o cheiro, ele já deita no chão. Né? Porque o grande problema da crise convulsiva, do ataque epilético, como as pessoas vulgarmente falam, não é a crise. Né? Ela vai dar e vai passar, mas você cai, você bate com a cabeça, você está com faca na mão, você está com lugar alto sozinho, dentro d'água sozinho. Esse é o grande perigo, e aí você perde a vida pelo entorno da crise convulsiva. Então, toda vez que vocês forem fazer uma anamnese com esse paciente, vocês têm que perguntar sobre isso. Tem algum tipo de pródromo? Parecia que algumas horas antes há uma aura envolvida. E aí você tem que perguntar dos sintomas da crise, que em si, como a gente conversou, não vão ser vistos pelo paciente. Então, o que são os sintomas da crise? A duração. Normalmente é em torno de 3 minutos a 5 minutos. Se você pergunta para a mãe do paciente, é em torno de 1 hora. Se você pergunta para a avó, é em torno de 10 horas. Né? Porque a pessoa está tão nervosa quando está olhando alguém fazer crise que ela não vai medir o tempo. Então, é uma coisa difícil de você ter essa medida. Mas se o tempo começa a ficar muito longo, quer dizer, ela ficou desmaiada meia hora. Se você ficar em crise convulsiva sem parar meia hora, tem um nome, isso chama-se status de mal epilético. O seu cérebro não recuperou em momento algum, você continuou tendo crises durante mais de 30 minutos. Literalmente, você vai fritar o seu cérebro, e dificilmente você levantará dali sem alguma sequela. É uma urgência médica, você tem que resolver isso logo. Então, assim, as crises não demoram esse tempo todo. Então, se a pessoa relata, não, olha, eu vi, ele ficou 1 hora desmaiado. Bom, você já começa a suspeitar que talvez não seja uma crise convulsiva. Então, esses sintomas de duração e descrição do evento. O que é a descrição do evento? Normalmente, a crise a mais famosa de todas, né, é uma crise que inicia-se tônica, ou seja, o paciente fica com o corpo todo rígido, e aí ele entra aqui na fase tônica com a cianose. Tá? E na fase clônica, a cianose se vai e existem os abalos musculares. Na fase tônica, que é uma contração de todos os músculos do corpo, porque o cérebro despolariza como um todo, então todos os músculos se contraem ao mesmo tempo, o paciente expulsa um ar pela garganta. Tá? E quando ele expulsa o ar pela garganta, ele dá um grito. Então, às vezes, as pessoas que presenciaram falam ele gritou e caiu no chão passando mal. O grito, na verdade, é a expulsão do ar pela glote por causa da crise tônica. Então, isso é uma característica de epilepsia. Bom, passados os sintomas da crise, nós vamos ter os sintomas pós-ictais, que muitas vezes o paciente também não vai conseguir lhe dizer porque ele ainda não recobrou a consciência totalmente, mas o acompanhante consegue. O que são sintomas pós-ictais? Podem ser os mais variados possíveis, por exemplo, alterações de consciência, o paciente fica confuso, você pode ter hemiplegias, paresias, perda do olfato, etc. Na grande maioria das vezes, isso é chamado de paralisia dictóide.
TOD. Me lembro que eu não vou fazer prova para vocês, porque é TOD com 2 Ds mesmo. Tá? Já tive alunos que escreveram com Y, não é o todinho do que vocês bebem. A paralisia de TOD é o nome do autor que descreveu a primeira vez que o paciente voltou de uma crise com uma hemiplegia. Isso pode acontecer em qualquer área. O mais comum é voltar da crise ainda confuso. Então, você conversa com o paciente, ele diz assim: não, eu acordei no hospital. E aí o acompanhante diz: não, ele acordou na ambulância. E ele fala: não, eu acordei no hospital. Ele acordou na ambulância. Só que ele não lembra, porque ele ainda está com a consciência alterada, porque a gente acabou generalizando, chamando de paralisia de TOD, mas inicialmente paralisia de TOD era só para motricidade. Isso é normal de acontecer e você tolera que ocorra até 2 horas. Tá? Porque, por exemplo, o paciente pode cair, bater a cabeça numa crise convulsiva e ficar hemiplégico, tem um hematoma. Está lá no meio do buraco do fim do mundo. Não vou falar nenhuma cidade da região, porque aí pode ter alguém de lá, é preconceito com a cidade, mas numa cidade pequena, você está lá no interior, não tem como fazer exame, chegou um paciente pós-ictal, fez crise convulsiva, chegou hemiplégico. Você vai, faz a história, examina, controla a crise, vê se não está mais em crise e tal. Quando você fizer todos aqueles trâmites burocráticos do hospital, já foi 1 hora e pouquinho. Se o paciente persiste com déficit neurológico, é bom você talvez pedir para ir a uma cidade maior fazer um exame de imagem. Se ele já começou a recuperar, era uma paralisia de TOD. E é importante a gente caracterizar o estado pós-ictal, porque as duas coisas que mais caracterizam uma crise, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam que é, por exemplo, liberação esfincteriana, talvez vocês já tenham ouvido falar, quando tem liberação esfincteriana tem crise. Não. A síncope pode dar liberação esfincteriana. O que mais caracteriza uma crise é a pessoa ter tido a aura e o estado pós-ictal. Por quê? Porque as outras causas de síncope, de perda de consciência, são por baixo fluxo sanguíneo cerebral. Se você deita o paciente, ou seja, tira o efeito da gravidade, por exemplo, numa arritmia ou numa obstrução de sangue, quando você deita, o sangue volta a fluir, o paciente acorda e já acorda normal. Tá? Então, o estado pós-ictal e a aura são características de uma crise convulsiva. Tá? Deixa eu ver, que acho que tem alguém perguntando alguma coisa. Giovanni, assim, oi, Zé, eu tinha visto que você tinha mandado mensagem, está gravando a aula assim, tá? Então, a paralisia de TOD, sempre com letra maiúscula, esse TOD aí, que é o nome da pessoa, tá? A paralisia de TOD, a gente tem um número mágico, a medicina tem um monte desses números mágicos, né? Até 72 horas, não sei o quê. É estatística, tá? Então, é a probabilidade. Se o déficit neurológico começa a persistir por mais de 2 horas, a probabilidade disso ter algum tipo de lesão cerebral é maior. Então, a gente tem mais ou menos um número ali de segurança. Começou a se aproximar disso, não melhorou, eu tenho que investigar mais a fundo. Tá? Prof, então, se Oi, for Amanda, menos deixa eu ver. disso, daí seria essa paralisia? Isso, se for menos que isso, é a paralisia de TOD. Tá? Deixa eu ver aqui, a Amanda está me perguntando, existe epilepsia enquanto dorme? Como seria? Assim, epilepsia, ela é o cérebro precisa, tá? Como é que eu vou dizer assim, de homeostase. O cérebro é um órgão chato, igual quem trabalha com ele, assim, chato, cheio de mania, sabe? É um órgão velho, assim, um órgão que não gosta de muita coisa fora do comum, assim, gosta de dormir nos mesmos horários, ter boas noites de sono, acordar no mesmo horário, estar sempre bem alimentado. E existem 2 momentos em que ele fica fragilizado, que é um momento de indução do sono e um momento de despertar. São momentos de bastante fragilidade do cérebro. E aí, o despertar principalmente, né, porque você está em jejum da noite inteira ainda por cima, né, que tem hipoglicemia, etc. Então, nesses momentos, acontecem muitos eventos chamados de parassonias. Né? Uma delas, a crise convulsiva é uma delas. E ela pode se manifestar como qualquer crise convulsiva, tá bom, mano? Assim, tônico-clônica generalizada, pode ser só tônica, pode ser só clônica. Você tem outras parassonias, como, por exemplo, síndrome de encarceramento, né? Você acorda, você está plenamente lúcido, mas não consegue mexer o corpo inteiro. Às vezes, em momentos de muito estresse, por exemplo, isso pode acontecer. Tá? Então, as parassonias, elas são bem comuns, é um momento sempre muito delicado para o funcionamento do cérebro. Então, pode se manifestar crise de qualquer forma e é muito comum que se manifestem durante o sono, a indução e o despertar, não durante o sono mesmo, né? Mas durante a indução e o despertar do sono. Tá? Muitas vezes você vai ouvir assim, mas é durante o sono, porque o paciente era 3 da manhã quando meu marido tem sempre crise convulsiva. É porque às vezes ele vai acordar para ir no banheiro fazer xixi e ele tem crise na hora que ele acorda. Tá? Então, a indução
e o despertar são sempre perigosos. Não sei se deu para responder a tua pergunta. Tá? A Isa, por que o cérebro incha quando a pessoa tem epilepsia? Na verdade, a formação do edema cerebral ele é característico de qualquer injúria cerebral, né? Qualquer agressão sobre o cérebro. O cérebro é um órgão extremamente vascularizado, né? Ele, embora não pese nem 2 quilos na maioria das pessoas, ele quase que mais de metade do débito cardíaco vai para ele quando você está estudando, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui, ele puxa muito sangue. Então, quando você tem uma crise, você tem uma despolarização. Quando você tem a despolarização da membrana neuronal, você tem alteração de bomba de sódio e potássio, tem inversão de íons, você tem extravasamento de líquido para dentro da célula, e aí você pode fazer um edema cerebral. Tá? Principalmente se você tiver uma lesão, um substrato lesional, ou seja, tem uma infecção, por exemplo, um cisticerco que está te dando crise, um tumor que está te dando crise, aí você faz mais ainda. As crises primárias, que você não tem uma causa efetiva, um fator etiológico, antigamente a gente até chamava de idiopática, né? Ou seja, sem causa, o que é um absurdo, porque, bom, absurdo não é, mas assim, filosoficamente falando, teoricamente tudo tem que ter uma causa, então a gente hoje em dia chama de criptorquídica, né? Crises criptorquídicas e não mais idiopáticas. Essas têm menos edema, mas as crises que você tem um substrato patológico fazem mais edema por essa questão da despolarização, mas pode ter outros motivos. Por exemplo, você pode ter numa crise cair no chão e bater com a cabeça e faz um edema cerebral traumático. Então, às vezes, não é só da crise que faz o edema, tem o entorno também. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Se não for ficando claro, me avisem que eu repito, eu explico de outra forma, me perguntem, não tem problema. Tá? Eu não tenho pressa nenhuma da gente terminar o que está conversando. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso beabá aqui. Então, eu fiz a minha anamnese, eu entendi, eu investiguei meu paciente, eu achei que isso realmente é uma crise convulsiva. Aí eu preciso confirmar o meu diagnóstico. Né? O que eu preciso fazer numa emergência? Numa emergência, eu preciso apenas que o paciente não faça outra crise e esteja bem neurologicamente. Ou seja, não tem muito o que eu possa fazer. Tá? Assim, eu precise fazer. Chegou lá, o paciente acabou de ter a crise, às vezes já chega saindo da crise, você monitora ele, vê se está tudo bem, se ele está com dor, faz uma medicação, ele vai querer dormir, você monitora algum tempinho ali, uma meia hora, 40 minutos, acorda ele de novo, vê se está tudo bem neurologicamente, está bem. Ele pode até liberar, mas se for um paciente que já sabe que teve crise, etc. Se um paciente nunca teve crise, foi a primeira vez que ele teve crise, se for um hospital grande, se quiser internar para investigar, tudo bem, mas na grande maioria das vezes você vai mandar esse paciente ao ambulatório. E aí, para confirmar a crise, o exame mais importante de todos é o eletroencefalograma. Ah, então, Frederico, você só faz o eletroencefalograma? Não, você faz um exame de imagem também. O que você quer com o exame de imagem? Eu quero afastar causas, tá? Neoplasia, infecção, por exemplo, hemorragias, malformação arteriovenosa e etc. Então, é por isso que a gente faz um exame de imagem. Tá? A gente está buscando uma causa para essa crise, que a crise não seja, que é o que a gente vai falar agora, uma crise primária. Né? Então, quando você investiga, esses são os exames mais importantes, claro que você pode fazer bioquímica, investigar o paciente como um todo, mas uma imagem e um eletroencefalograma são básicos para você investigar. Porque aí a gente vai tentar classificar essas crises. E a primeira grande classificação de uma crise convulsiva, epilepsia, né? Epilepsia, se essa é uma epilepsia primária, que é o que a gente chama de criptorquídica, ou seja, aparentemente eu não encontro uma causa, ou se essa é uma crise secundária. O que é uma crise secundária? O paciente tem um tumor, por exemplo, ou o paciente tem um cisticerco, ou o paciente tem uma malformação arteriovenosa. Aí é um outro tipo de tratamento. Você vai ter que tratar essa causa básica, essa causa que está por trás da crise convulsiva e da epilepsia. Se eu não acho uma causa, se é uma crise criptorquídica, aí, normalmente, eu vou ver que tipo de crise o paciente tem. A gente classifica clinicamente, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, em crises de grande mal, que são as crises tônicas, clônicas ou
apenas tônicas ou apenas crônicas ou até mesmo arreflexo. O paciente perde todos os reflexos e desmaia rapidamente. Essas são as crises grande mal, que a gente chama. E aí nós temos também as crises pequenas. Você tem um grande e tem um pequeno, né? Pequeno mal, que são principalmente as crises de ausência, que são alterações rápidas da consciência em que não há alteração do tônus muscular, né? O paciente não desmaia, não cai no chão, né? Ele apenas perde a consciência rapidamente. Ele está sentado, continua sentado. É muito comum em criança. E, por último, as crises de lobo temporal, que podem ser uma crise parcial, que a gente chama complexa, ou seja, o paciente não está com a consciência, mas continua fazendo algum tipo de atividade, como abrir e fechar uma porta, subir, levantar e sentar, tá? Fazer alguns barulhos com a boca, como se estivesse tentando falar. Nunca é igual no filme, assim, que o paciente levanta da mesa, pega um avião para parar em outro país e aí acorda da crise. Tá? Isso dura alguns minutos e é uma crise parcial complexa. Você vê que o paciente não está normal. Então, uma vez que eu fiz a história, eu confirmei que foi uma crise convulsiva, eu suspeito que isso possa ser uma epilepsia, eu vou investigar esse paciente. Eletroencefalograma, exame de imagem. A partir dali, eu também classifico as crises. É uma classificação da epilepsia. Então, um exemplo. Da epilepsia primária ou uma epilepsia secundária. Eu descobri uma crise para isso. E se eu faço um motivo para isso? E se eu faço todos os exames e todos os exames são normais? Também é possível isso, né? Todos os exames são normais. E aí? Aí vem a pergunta. O que eu faço nesse caso? Não tem um paciente teve uma crise, não tem motivo nenhum para isso. Eu investiguei ele inteiro, não achei causa nenhuma. O que fazer? Observar, né? Hoje em dia nós optamos por não medicar, não iniciar uma droga antiepilética, uma DAI, por causa das possíveis efeitos colaterais, discrasias sanguíneas, alterações de aprendizado para criança, teratogênico para mulheres, né, grávidas. Então, imagina a quantidade de complicações. Porque nós sabemos que, estatisticamente, se o paciente teve uma crise, não tem nada alterado em exame nenhum, a chance dele fazer uma outra é de 20%. Você tem 5 pacientes, só um vai fazer outra, 4 nunca mais vão fazer. Só que você vai ter que observar esses pacientes pelo menos por uns 3 meses, que é o período estatisticamente relevante, mais um númerozinho mágico aí para aparecer, né? 3 meses para você ver se esse paciente não fará uma nova crise convulsiva. Tá? Se ele não fizer, aí ele volta a ter a mesma chance que a população em geral tem. Por exemplo, eu posso sair daqui agora, pegar meu carro e ter uma crise convulsiva. Não sabia. Né? E depois, se eu tive fiz todos os exames, tudo normal, 3 meses, a minha chance volta a ser a da população normal. Porém, se esse paciente tiver um eletroencefalograma alterado, aí a gente tem uma epilepsia. Só o eletroencefalo? Só. Exames de imagem, todos normais, nenhuma outra causa. Então, uma epilepsia primária. E ele tem uma chance maior do que a população normal, eu odeio essa palavra normal, do que a população em geral para fazer uma crise. E aí eu vou precisar tratar esse paciente. Tá? As crises focais, elas dependem do tipo, tá, Mayara? Tem várias classificações, tá? Eu citei as mais simples, mas você pode ir até a mais complexa, né? As crises focais, elas entram normalmente como crises grande mal, tá? Elas são crises... E aí, quando elas se transformam em crises... Porque, normalmente, a crise focal, ela vai generalizar, né? Então, ela é um tipo de crise específica chamada crise Dravet-Jacksoniana, que é uma crise que começa focal e generaliza. Tá? Então, o paciente diz assim, eu vi que minha mão começou a ter crise e depois eu desmaiei, então eu apaguei. É uma crise Dravet-Jacksoniana, é uma crise grande mal. Tá? Deixa eu ver o que a Júlia perguntou. Depende do fármaco, tá, Júlia? Assim, a carbamazepina e os derivados da carbamazepina, que é o Tegretol, o nome comercial,
a oxcarbazepina é o mais famoso, dos derivados já da carbamazepina, elas têm esse mecanismo que nós chamamos de autoindução metabólica. Ela talvez seja a droga antiepilética que mais comumente faz isso. Depois de alguns anos, ela autoinduz a sua própria eliminação do organismo e aí o nível sérico da substância cai bastante e aí você tem que aumentar a dose ou trocar a medicação, tá? O que acontece fisiopatologicamente quando uma criança tem crise convulsiva e nunca mais tem outro episódio? Pois é, várias coisas podem dar crise convulsiva, Vitória. Por exemplo, você pode ter crise convulsiva porque deixa eu responder a Júlia rapidamente aqui. O fenobarbital pode, mas é menos comum, tá, Júlia? O mais comum de todos são a carbamazepina, mas todos podem, mas não é tão comum quanto é com a carbamazepina. O que acontece? Você pode ter crise convulsiva, imagina, é um prazer, né, de ajudar. Você pode ter crise convulsiva por várias causas. Tá? Você pode, por exemplo, mas por que uma criança tem crise? Ela pode ter crise, vocês provavelmente já ouviram, eu não coloquei nem a classificação aqui, Vitória, de crise febris da infância, que as pessoas chamam de crise convulsiva febril benigna. Benigna nunca é, porque ninguém tem convulsão e é benigno, né? Mas é classificado como crise convulsiva febril benigna, porque a criança é um mundo à parte ainda da neurologia, aí é quem vai para a pediatria que vai. É um outro mundo, mas as crises convulsivas febris da infância, por exemplo, é uma causa. Quando você aumenta a temperatura num cérebro que ainda não está mielinizado, o que é a bainha de mielina? É um isolante do nervo. Você tem os filamentos que são os axônios, você tem um isolamento. É igual um fio. Você tem os fios de cobre, os filetes de cobre, e tem um isolamento plástico. Se você não tem esse isolamento ainda, a temperatura sobe muito, ela irrita a superfície do axônio, o paciente faz uma despolarização, entra em crise, só que você não consegue descobrir uma causa nenhuma, a não ser a fisiológico, que não é mielinizado. Agora, a criança pode entrar, adulto também pode entrar em crise por hipoglicemia. Então, tem várias causas que podem acontecer no cérebro, porque o cérebro não tolera não estar em homeostase, como nós conversamos, e aí o paciente pode ter uma crise convulsiva, mas não ter outros episódios, ele não é epilético, ele apenas teve essa crise. Outro exemplo clássico, às vezes, estamos já ouviu falar da história do desenho animado japonês, né? Que o paciente está vendo lá o desenho animado, mas não é só o desenho animado. Por exemplo, a luz estroboscópica, né? Quando você vai nas boates, tem aquela luz que pisca. Vocês não frequentam mais esses ambientes, só estudam, eu sei que vocês não vão em lugares que não correm esse risco, né? Então, sabe aquela luz que pisca muito rápido em boate, aquilo pode induzir uma crise convulsiva, porque vai direto no teu córtex occipital e fica claro, escuro, e ele despolariza o neurônio e você tem uma crise convulsiva. E nunca mais vai ter depois. Assim, então, pode acontecer isso. Né? São momentos em que há uma irritação, vamos dizer assim, uma agressão focalizada ao cérebro e depois não acontece mais. Tá? Isso deu para ficar claro para você. Agora, deixa eu ver o que a Isabela vai perguntar aqui para mim. Para confirmar. Estou na emergência, chegou um paciente com crise convulsiva. Faça sempre cuidado, por exemplo, para não se machucar, cair, monitora. Isso. Se necessário, sintomáticos, exatamente, Isabela. Agora, tem só uma questão que eu vou falar no final aqui, é o status de mal epilético. Tá? Aí eu vou te dizer quando você muda um pouquinho essa conduta, mas quando você está... Foi tudo bem, o paciente já chegou acordando, essa é a conduta mesmo. Tá? Acalmar a família, acalmar... O paciente não está nervoso porque ele nem lembra. Né? Mas acalmar a família, monitorizar esse paciente, ver se não vai fazer de novo, se não machucou, se não teve um trauma, se alguma coisa não fraturou, né? Porque às vezes até se fraturas fazem. E aí está tudo bem, depois você pode liberar para casa sem problema. Tá? Então, voltando aqui ao nosso feijão com arroz, eu adoro quando vocês fazem perguntas, porque é o dia a dia, né? Isso é legal, vocês estão preocupados com como vai ser o atendimento, e isso é bem bacana, eu acho bem proveitoso. Assim. Então, vamos voltar aqui. A gente já fez lá o eletro, deu alterado, aí eu tenho uma chance maior, eu vou ter que optar por uma droga antiepilética. Aí, que droga eu vou optar? Professor, eu posso começar qualquer droga? Não. Drogas antiepiléticas, né? O que a gente vai... Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Não, Juliano, esse é mito, tá? É igual trauma de crânio. Eu tenho que dormir depois. O ideal até depois de uma crise convulsiva é que você durma, né? Porque a crise convulsiva despolariza teu cérebro todo ao mesmo tempo. E aí toda a musculatura do teu corpo funciona ao mesmo tempo, glândulas, tudo. Então imagina assim, é como se você fizesse a pior prova da tua vida, que você usou teu cérebro inteiro de uma vez só, num dia de pior academia que você já fez na tua vida, que você usou todos os músculos de uma vez só. Você está exausto depois da crise.
e é bom que você durma para deixar o cérebro descansar um pouquinho, tá? Só que, é claro, você não vai deixar o paciente dormindo 12 horas e não vai lá ver como é que ele está, né? Você vai ali a cada meia hora, acorda, eu sou fulano, tudo bem? Não, tudo bem, eu só estou cansado, então dorme. O senhor sabe onde o senhor está? Sei, tudo bem, o senhor lembra? Eu vim ser atendido, está tudo orientado. Ótimo, pode descansar mais um pouquinho. Igual trauma de crânio, tá? Não é tão... É mais mito do que alguma outra coisa, tá? Bom, e aí que tipo de medicação eu escolho, tá? Para as crises tônico-clônicas primárias, grande mal, etc. Tá? Normalmente a gente vai usar o fenobarbital, vou abreviar para vocês já se acostumarem, tá? E segunda escolha, ácido valproico. Vocês vão ver uma coisa, existem várias outras drogas hoje no nosso país, tá? Drogas excelentes para crises de segunda linha, que a gente chama, né, como levetiracetam, o Keppra, etc. São drogas maravilhosas, motrigina, só que são drogas caríssimas, assim, e a eficácia delas não é tão melhor do que essas que a gente consegue até imposto. Então, vocês gravando isso aqui já está bom demais. Tá? Crises pequeno mal, ausência, ácido valproico e etoxucimida. A crise de lobo temporal, carbamazepina e ácido valproico. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? A gente fica, às vezes, morrendo de dúvida de qual droga começar, né? Que droga eu começo? Será que vai ser a melhor para a crise? Se repararam uma coisa que vocês não tiverem certeza de qual foi o tipo de crise, se foi temporal, se é uma crise de ausência, se é uma crise parcial complexa, se é uma crise focal que depois generaliza. De uma maneira geral, se você entrou com ácido valproico, você não vai errar tanto assim, tá? É uma droga que a gente normalmente, quando não tem tanta certeza, escolhe, porque é uma droga que funciona bem. Na questão da crise grande mal tônico-clônica, eu escolho muito ainda o fenobarbital. Por quê? Porque, embora eu tenha um preconceito enorme com o Gardenal, né? Eu evito dar o nome de Gardenal porque as pessoas têm preconceito. Se essa droga fosse inventada hoje e as empresas ganhassem milhões, como ganham com as drogas novas, ela ia ser o bambambam da epilepsia. Por quê? A única droga que você precisa tomar uma vez só por dia, ela é segura, tá? Ela consegue ser uma eficácia comprovada de quase 90% das crises. É uma baita droga, pena que tem um preconceito, né? Valproato de sódio e ácido valproico não são a mesma coisa, tá, Júlia? Valproato de sódio é um pré-preparado do ácido valproico. Ele vai ser metabolizado no teu corpo em ácido valproico. No final das contas vai dar a mesma coisa, mas não é a mesma coisa na apresentação, tá? E por que faz essa diferença, tá? Porque, assim, por incrível que pareça, o ácido valproico ele é menor absorvido do que o valproato. Se você dá o valproato, a absorção é melhor, tá? Mas é para algumas pessoas só. Mas depois vai ser transformado em ácido valproico do mesmo jeito, tá? Então não faz tanta diferença assim. Bom, então quando é que eu decido, na verdade, eu fiz a epilepsia e eu entrar com uma droga, mas eu preciso ter certeza, né? Eu só entro com uma droga, gente, quando eu tenho certeza que o paciente é epilético. Depois eu escolho a droga pela crise. E aí, terceiro, eu tenho que avaliar a eficácia. Eu não vou saber até passarem uns 3 meses que o paciente não tem mais crise, que a crise pode não funcionar, a droga pode não funcionar. Mas aí eu faço uma coisa, depois que o paciente estiver usando pelo menos umas 5 a 7 meia-vidas da droga, eu tenho que conhecer a farmacodinâmica e a farmacocinética, eu faço uma dosagem sérica para ver se essa droga está com um nível eficaz. Tá? Porque aí, se ela tiver com um nível eficaz, é mais chance dela funcionar, né? Não, Samira, assim, eu não uso nenhuma droga antiepilética para crise convulsiva febril. Tá? Eu investigo, faço um exame de imagem, faço eletroencefalograma, está tudo normal, foi em vigência de febre, eu não trato. Tá? Se ele fizer a segunda vez, também não trato se for só na vigência de febre. Só a partir da terceira vez aí eu entro com uma medicação. Isso não sou eu, né? Isso é um protocolo da academia, porque a tendência é que a criança, conforme ela avança a idade, ela mielinize o sistema nervoso central e as crises desapareçam e você não corre o risco de dar uma droga antiepilética desnecessariamente para o paciente. Tá? Então, a gente orienta as mães para darem banho frio, para baixar a temperatura, às vezes até fazer diazepam supositório quando o paciente fica com febre, para não ficar dando uma droga antiepilética para esse paciente. Tá? Não sempre combina 2 drogas, não. Tá, Daniela? Assim, pelo contrário. É o que eu vou falar agora para vocês. Então, o quarto, você fez a dosagem sérica, tá boa. A quarta regrinha das drogas antiepiléticas é monoterapia. Sempre uma droga só. Tá? Se você chegou à dose máxima e não funcionou, associa-se uma segunda com o mecanismo de ação
Diferente da primeira, né? Óbvio. Até a dose máxima. Não controlou. Terceira, mas aí a eficácia é bem baixa. Bom, e se eu comecei uma, não controlou, comecei a segunda, controlou. Eu vou tentar tirar a primeira. Tá? Por quê? Porque o objetivo é monoterapia. Uma droga só. Eu comecei a tentar tirar a primeira, voltou a ter crise, ele precisa das duas. Às vezes você tira a primeira, ele fica só com a segunda e não tem crise, que é o nosso objetivo, monoterapia. Sempre monoterapia. Tá? A gente não pensa em fazer múltiplas drogas, não. Bom, isso aqui funcionou tudo bonitinho, você fez toda essa investigação, o paciente está lá, chegou no teu ambulatório, falou, estou maravilhoso, estou controlado, ótimo, você acertou o que você tinha que fazer. E como é que é o segmento desse paciente? Né? O que a gente tem que fazer para o depois desse paciente? Bom, o segmento desse paciente vai dizer assim, o paciente volta com nova crise após o controle. Porque se o paciente volta controlado, tranquilo, não tem problema nenhum. Você vai dizer, tá tudo bem, beleza, ótimo, maravilha, continua tomando o remédio, mas ele volta com uma nova crise. No mundo inteiro, a principal causa é abandono. Ficou 1 ano sem ter crise, tomando remédio, falou, estou curado, meus exames deram todos normais, eu não preciso tomar isso, vou parar o remédio, parou, volta a ter crise consigo. Então, a primeira coisa que você pergunta é, você abandonou o tratamento? Parou de tomar? Esqueceu de tomar uns dias? Né? Eu vou numa festa, não vou tomar. Não, tem que tomar diariamente. Então, abandono de tratamento é a principal causa. A segunda grande causa no mundo inteiro é a troca da medicação. Algum outro colega resolveu trocar a medicação, sabe-se lá por quê, e aí o paciente voltou a ter crise porque aquela segunda não é eficaz. E no Brasil, não é uma característica só do Brasil, alguns países em desenvolvimento têm isso, mas no nosso país isso é muito comum. No nosso país é a não bioequivalência. O que é isso? A prefeitura faz a licitação com a droga mais barata que tem, é feita no laboratório de fundo de quintal, não tem a droga, é a farinha, né? A gente já ouviu isso várias vezes, todo mundo aqui já ouviu isso. Aí você vai fazer a dosagem sérica, não, eu tomo direitinho, peguei lá no posto, estou tomando sempre. Pede para fazer a dosagem sérica, o nível sérico lá embaixo. Volta a tomar da farmácia que você comprar, foi no barbital baratinho. Ele volta, toma, você faz dosagem sérica, pum, no nível lá em cima. Então, no Brasil, a gente tem que pensar até nessa possibilidade, né? Que é infelizmente. Mas também tem um lado bom, volta sem crises. O que você vai fazer? Se for uma crise criptorquídica, por que criptorquídica? Se é uma crise secundária, você tem que tratar o tumor, tudo isso é uma outra coisa, e aí fica uma cicatriz no cérebro, dificilmente você vai tirar essa medicação para o paciente. Mas se é uma crise que você não achou causa nenhuma e o paciente fez crise, o eletro alterado, você entrou com a medicação. Ele passou 2 anos sem crises, você repete todos os exames, se vierem normais, você vai tentar retirar. E aí você tem 20% de chance de ter novamente. Você vai tirar de todo mundo? Não, você vai propor ao paciente. Eu digo isso para meus pacientes que têm 30 anos, por exemplo, olha, você vai ter que ficar 3 meses sem dirigir, sem entrar em lugar alto, sem ir em festa sozinho, sem andar na rua sozinho, porque nós vamos tirar remédio. Tem alguns pacientes que dizem, me deixa tomando isso, porque não está me fazendo mal nenhum e não me incomoda, eu não vou correr esses 3 meses, nem posso fazer isso. Tá? O esquecimento da medicação por apenas um dia pode gerar a volta da crise? Depende da medicação, tá, Júlia? É conhecer a farmacocinética e a farmacodinâmica da droga. O fenobarbital, por exemplo, sim, tá? Que é tomado uma vez por dia, ele tem uma meia-vida de 24 horas, se eu tomei hoje, não tomei amanhã, já cai para metade, no outro dia você já pode ter uma crise porque o teu nível sérico cai. A maior parte das outras drogas, uma esquecida um dia só, não vai fazer isso porque a meia-vida é mais longa, ela persiste mais tempo no teu corpo, mas é bom não arriscar, tá? Bom, e aí nós temos ainda uma outra terceira possibilidade de complicação, que é o paciente que voltou a fazer crise e fez um status de mal, tá? Que a gente chama, né? O estado de mal epilético é o status de mal. O que é isso? São crises reentrantes, tá? Com intervalos, ou seja, o paciente volta a fazer crise menores que 30 minutos, no mínimo, ou então às vezes nem tem intervalo, ele entra numa crise atrás da outra, mesmo sem parar. E aí isso é uma urgência médica, tá? Isabela, as mulheres não são desencorajadas a engravidar, tá? Que as drogas antiepiléticas elas são teratogênicas, então elas aumentam a chance dessas mulheres terem uma malformação do feto. Mas toda gravidez pode ter malformação. O aumento com a droga é em torno de 2 a 3%, não é tão alto assim, mas obrigatoriamente você tem que
explicar isso para a mulher, né? O que acontece é quando você tem uma mulher que não tem uma epilepsia bem controlada, ou seja, ela continua tendo crise, se ela estiver grávida e tiver uma crise, ela vai abortar, porque ao espasmo uterino ela vai fazer um aborto, tá? Na maior parte das crises. Por isso, se não tiver controlada, você desencoraja. Mas se tiver controlada com a medicação, você apenas alerta o risco de ser teratogênico. Tá? Da chance de ter uma malformação para o feto, principalmente malformações de disrafismos espinhais, né? Mielomeningocele, que são malformações muito comumente associadas a drogas antiepiléticas. Tá? Então, se você está no status de mal, então, gente, você tem que retirar o paciente do status. O que você faz? Benzodiazepínico imediatamente, né? O diazepam, para cortar a crise, e você usa uma outra droga muito famosa também, que é o idantal, que é a fenitoína. Ainda está o nome comercial, a fenitoína. Por isso vocês vão ouvir as pessoas no pronto-socorro falarem que vão idantalizar o paciente ou fazer a idantalização do paciente, porque é o que a gente tem no Brasil para aplicação venosa. Então, se o paciente fez muitas crises, você não quer que ele faça de novo. Você tira ele da crise com benzodiazepínico, cortou a crise, mas ele pode voltar a fazer. Aí você faz aí o idantal, que é uma droga antiepilética intravenosa, direto, porque aí você não precisa ficar fazendo meia-vida para atingir nível sérico. Você injeta na veia, tem uma dose que você calcula, 15 miligramas por quilo de peso, não decorem essas coisas. Hoje em dia, com a internet, você olha na hora e faz. Tá? Mas você faz uma dose de ataque e você impede que o paciente tenha crise de novo e continue entrando em status de mal epilético. Funciona na grande maioria das vezes, mas às vezes você tem que levar o paciente até a UTI, né? Entubar, fazer tiopental para o paciente parar de fazer crise. Graças a Deus é raro. O idantal resolve a grande maioria das crises. Então, essas são as complicações que você pode ter num paciente com epilepsia e convulsão. Tá? Bom. Professor, licença. Bom, Como que o senhor falou ali que nas crianças pode estar fazendo o diazepam via retal, isso? Qual que é a ideia do diazepam na prevenção ali de uma nova crise? Eu acho que eu não entendi direito. O benzodiazepínico, Adalgisa, assim, ele é um dos estabilizadores de membrana neuronal mais potentes que a gente tem. Tá? O benzodiazepínico ele aumenta também a oferta de neurotransmissores que são sedativos. Então, eles diminuem a irritação do cérebro. Então, é um dos anticonvulsivos mais potentes que existe. Se a gente não tivesse a questão da dependência do benzodiazepínico e de que o fato do benzodiazepínico a longo prazo se torna a resistência, você tem que ficar aumentando a dose e a chance de suprimir a respiração, o ideal seria tratar a crise convulsiva com benzodiazepínico. A gente não trata porque você vai rapidamente criar resistência, vai ter que tomar uma dose muito mais alta, ter risco de supressão respiratória. Aí você não usa isso como primeira escolha para tratamento de crise epilética. Mas eles aumentam muito o GABA, eles fazem com que o cérebro fique sedado, então você diminui muito a chance dessa despolarização de uma crise. Então, a questão do supositório do benzodiazepínico, eu vi fazer isso na França. No Brasil, eu nunca vi, talvez num serviço maior, assim, porque o que acontece? Você tem que ter um baita de um serviço de urgência e um contato muito íntimo com o paciente para ele chegar rápido nessa urgência, porque vai que você coloca um supositório de diazepam numa criança e ela faz uma parada respiratória. Né? Tem uma absorção grande, a dose vai muito alta, absorve isso, a mãe coloca 2, você tem que ter, sabe? Eu não confio em fazer isso aqui, o nível sem preconceito nenhum, porque é um problema do nosso país, eu não tenho preconceito com quem não estudou, mas é uma difícil às vezes a pessoa entender, né, como você tem que usar tudo isso. E é difícil, às vezes, até para quem estudou entender, né? A gente tem um colega médico que é contra a vacina e acha que não deve ser vacinado, então imagina você conseguir convencer uma mãe e explicar para ela como é que isso vai ser funcionando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu não tenho coragem de pegar uma paciente que já tem todas as misérias da vida dela lá do bairro São João, né? Porque quem mora aqui sabe que é o bairro mais pobre, né? E diz, olha, eu vou te dar um supositório de diazepam, você coloca no reto da sua criança, aquilo pode ser absorvido, essa criança para de respirar lá, e aí? Até chegar o SAMU lá, até trazer para emergência. Então, eu não uso, mas em países de primeiro mundo você vai ver que é um recurso. Tá? Quando você tem febre, você usa um supositório de diazepam. Tá? É bem comum de ser usado. Tudo bem, gente? É muito ruim para vocês, as cabecinhas que eu estou vendo aqui,
Eu tenho essa mania de raciocinar escrevendo, tá? É muito ruim para vocês esse tipo de aula, assim, eu escrever, foi bem tranquilo, deu para entender, ficou bem claro isso, tá? Porque eu acho que podia encher isso aqui de slide, assim, mas eu acho chato pra cacete, desculpa a expressão, ficar passando aqueles slides para lá e para cá, que eu tiro uma foto do livro e coloco aqui o da internet hoje em dia, né? Então, não tem função nenhuma nisso. O meu objetivo sempre que a gente se encontrar, e eu acho que a gente já tem mais uma marcada, né? Que eu não sei se é com vocês, eu não sei quando que é também, porque eu sou péssimo nisso, de lembrar de tudo, a minha cabeça não funciona muito bem. Mas depois a representante, a Neiva, me avisa e aí a gente remarca, mas eu acho que já tem mais uma, né? Obrigado, Rebeca. Então, eu sempre vou tentar fazer assim, tá? Ser o mais direto possível, o mais didático possível. O que é importante para você ver no dia a dia? Como eu disse, eu gostaria muito que vocês fizessem neuro, eu acho que é legal, porque eu acho que envolve... porque neuro envolve clínica, você tem que saber examinar o paciente, tá? Envolve gostar de exame de imagem, pode fazer a parte cirúrgica se quiser. A área de pesquisa é enorme, porque quando eu estava na idade de vocês, a Santa Casa do Rio, onde eu fazia faculdade, não tinha nem uma tomografia. A primeira tomografia eu estava no 3º ano, então a gente não tinha um exame que pudesse ver o cérebro diretamente. Então, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha exames que pudesse ver o cérebro. Então, você imagina a quantidade de coisas a serem descobertas ainda. Além de tudo, é fabuloso você usar um órgão para estudar ele mesmo, né? Isso é uma coisa inacreditável, né? Porque você estuda o coração com o cérebro, você estuda o osso com o cérebro, mas você estuda o cérebro com o próprio cérebro, né? Que é uma coisa incrível. E para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho uma outra graduação, eu sou graduado em filosofia e adoro, por isso vocês vão ouvir um monte de citações e questões filosóficas aqui. Existe uma frase de Kant, que é um filósofo famoso, todo mundo conhece, que ele diz assim: se o nosso cérebro fosse tão simples a ponto que nós pudéssemos compreendê-lo, a gente ia ser tão burro que não ia conseguir fazer isso, né? Então a gente só pergunta-se sobre como funciona o cérebro porque o cérebro é tão incrível que a gente pode fazer essa pergunta de como ele funciona. Então, por isso, não estou querendo influenciar ninguém, mas eu acho que vocês deviam fazer neuro, que é bem legal, tá? Obrigado, gente, pelos elogios, foi um prazer estar aqui com vocês. Depois eu passo para a Neiva meu e-mail, tudo, o contato. A gente está sempre no hospital, onde vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Eu tenho uma vida enrolada, mas sempre que dá tempo eu respondo, né? Minha vida é bem menos enrolada hoje, porque eu prometi que quando meu filho nascesse, já faz 8 anos, eu não daria mais plantão, trabalharia final de semana. Eu consegui fazer isso, mas então a minha vida é enrolada com ele. Então às vezes eu não respondo, não é porque eu estou trabalhando, que eu estou jogando futebol de botão, videogame, essas coisas que são muito importantes, assim, isso é uma coisa fantástica. Então, mas a hora que eu ver o celular, o e-mail, eu respondo, tá? Podem ficar tranquilos. Obrigado, gente, pelos elogios, é um prazer estar aqui com vocês. Então, sempre que precisarem, me avise, tá? Cuidem-se, boa noite, descansem um pouquinho também, que essas aulas da noite são duras, né? A gente fica mais cansado ainda. Então, vão descansar um pouco e se cuidem. Beijo para vocês, gente. Tchau. Obrigada, Tchau, professor. Obrigada. Boa noite, Imagina, prazer. Tchau.